Boa noite. Solicito ao secretário que faça chamada regimental. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário, ausente. Geisa do Carneiro. Presente. Professor Luiz, presente. Michel Tucurinha. Silvana Forel, ausente. Vanderlei Feinho, ausente. Wellington Cunha. William Araújo, ausente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 17 de setembro de 2024, às 19h02. Passaremos agora a leitura do dia com o vereador Wellington Cunha. Bom, boa noite a todos. Vou aumentar um pouquinho o volume, eu acho. Bom, boa noite a todos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Declaro ao Senhor, eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo. Declaro ao Senhor. Passaremos agora à tribuna livre. Convido a senhora Maria Aparecida Ribeiro. Assunto: prestação de contas das OSCs, isenção de alvará. A senhora tem 10 minutos para sua explanação. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo, a oportunidade de utilização desse espaço democrático, por enquanto. Expor algumas ideias e necessidades da sociedade civil, porque nós temos aqui em nossa cidade algumas OSCs e ONGs ativas. E a OSC da qual eu me encontro afastada, o Clube da Melhor Idade, quero reiterar que todos nós, da diretoria, somos voluntários e oferecemos de contrapartida social de valor extremamente relevante com atividades variadas para os associados, estreitando assim os laços através de intercâmbios culturais, apresentações do coral, de dança, almoços, palestras e atividades semanais. Onde quero chegar com essas informações? Para se obter uma verba pública, fazemos um projeto que se adeque às nossas necessidades e a prefeitura já tem de prévia valores a serem distribuídos. Com data de edital e abertura dos projetos com todos os envolvidos. Assim é feito a distribuição de verbas para as ONGs e OSCs. Pois bem, o ano passado, na apresentação do orçamento para este ano de 2004, não constava a nossa instituição. E isso foi resolvido a tempo, porque eu estava assistindo em minha casa a sessão e não vi o nome da nossa OSC na apresentação. Tive que vir aqui correndo, descabelada, nesta casa de lei, para fazer a defesa da nossa instituição e o direito de estar e permanecer recebendo essa verba pública. Pergunto aos senhores vereadores, quanto tem sido a preocupação com a fiscalização do repasse das verbas para as OSCs e ONGs e, sobretudo, acompanhando os serviços prestados há anos. Por exemplo, a Casa da Cultura, que há anos recebe verba pública e estava fechada, recebendo, teve mudança de diretoria neste ano de 2024 e nem chegou ao conhecimento da sociedade civil ou sequer do Conselho de Cultura, pois, segundo o secretário,
responsável pelo repasse, isso era de responsabilidade da diretoria divulgar a eleição e o processo. Estou falando de outra OSC, Casa da Cultura. Hoje temos uma Casa da Cultura, denominada por alguns Casa dos Horrores, pois de cultura local pouco se atém. A gestão anterior deixou dívidas de água e luz, a ponto de um espetáculo ter de ser transferido para o Clube 17 de Agosto. E os repasses feitos anteriormente, e os repasses feitos agora. Uma das exigências do edital, prestação de contas mensal, um site, relatório mensal de atividades, documentos sem débitos de município, Estado e União. E o projeto Bola da Vez? Onde está a prestação de contas dos anos anteriores, como se muda um CNPJ para outra instituição, porque algumas instituições pagam alvará e outras são isentas. Quero relatar que em 2022 descobrimos uma dívida de R$ 1.250 no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Clube da Melhor Idade, por dívidas retroativas do alvará. Não achavam o nosso endereço e o processo correu à revelia, tendo ainda nos restado uma dívida de R$ 350 de custas processuais, que foram pagas este ano de 2023. Referente ao alvará, venho pedir aos senhores a isenção do alvará de todas as OSCs e ONGs e microempreendedores individuais. Eu sei que essa solicitação já foi feita e se encontra nas mãos da presidente desta casa. Confirma? Confirma? Isso. Bom, o que a gente busca? A isonomia das relações conosco, que somos voluntários para melhor servir o nosso povo. Prestigiamos os trabalhadores da nossa cidade. Quando eu digo que prestigiamos os trabalhadores desta cidade, significa que parte da verba que vai para o Clube da Melhor Idade é gasto aqui dentro da cidade, com profissionais de dentro da cidade, e os insumos sendo comprados aqui, podendo gerar renda para as pessoas da nossa cidade. Por que o Poder Executivo não prestigiou as fábricas locais na confecção dos uniformes? É isso. Cidadãos de Joanópolis, não desanimeis perante aos nossos sentimentos de decepções. Com uma cidade totalmente abandonada e agora, em ano eleitoral, sim, sendo revisitada por quem quer continuar, que deseja voltar. Dona Cida, a senhora está fugindo do tema. Sim, estou terminando. Se atente ao tema. Prestação de conta. Somente a prestação de conta. Sim. Então vamos juntos. No exercício da cidadania, estou aqui como cidadã, renovar os poderes legislativo e executivo. Obrigado, boa noite. Estou pronto. Acho que gastei menos de 5 minutos. Sim. Pronta para a réplica e tréplica. Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, o vereador Wellington. Bom, boa noite a todos, boa noite, Cida, boa noite ao público que nos assiste. Bom, sobre um ponto aqui, a vereadora Geisa, a presidente, vai falar, que é sobre a questão dos MEIs. Bom, primeiramente, vamos lá, sobre a fiscalização das ONGs, as OSCs, como funciona. A prefeitura, de fato, ela tem que fiscalizar o repasse, e isso, de fato, é feito. A prefeitura e as secretarias não têm responsabilidade para fiscalizar a entidade, pois todas as entidades são entidades privadas.
A prefeitura, hoje, ela tem a obrigação de fiscalizar 100% a Santa Casa, pois a Santa Casa está em intervenção. A ONG Paraíso da Cacau, companheiros, entidade privada, do Lar, do Bola da Vez, são todas entidades privadas. O que a prefeitura fiscaliza é o plano de trabalho que é apresentado e se o plano de trabalho está sendo compatível com o repasse que está sendo feito. Só. A responsabilidade da prefeitura acaba ali. A responsabilidade da prefeitura não é solidária e muito menos subsidiária nesses casos de contratação, de subvenção. Bom, sobre um ponto até que tocou no assunto, para a gente não tem nada a ver com o tema que foi solicitado aqui ao plenário, mas sobre uniformes. Bom, desculpa, gente, mas até tem uma candidata, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso daqui, porque eu estou até o pescoço aqui de tanta mentira e tanta ilusão que estão fazendo para a população de Joanópolis. Sabe por que não contrataram uma fábrica de costura da cidade? Porque nenhuma participou da licitação. Simples assim. É simples. Quantas empresas aqui de Joanópolis não vendem para o poder público, não executam trabalho para o poder público? É só participar da licitação. São regras estipuladas não pelo prefeito Adalto, não pela presidente Geisa, não por aqui, pelo Poder Legislativo. São regras feitas, se vocês tiverem curiosidade por ver, pesquisem o que é a pirâmide de Hans Kelsen. A pirâmide de Hans Kelsen, ela define quais são a supremacia da lei. Então, a gente responde por leis supraconstitucionais, ou seja, desde a Constituição Federal a gente tem que vir respeitando. A Lei de Licitações 14.133 do ano de 2021, que foi promulgada a última lei, é uma lei federal. Quem quiser participar de licitação, só participar. Pode vir aqui costureira, pode vir aqui empreiteiro, pode vir aqui gente para prestar serviço do que for necessário. Tantas empresas, vamos dar um exemplo? Empresas que participam de licitação aqui em Joanópolis, Supermercado Bebrajon, Supermercado Donini, DM Terraplenagem, quantas empresas? Muitas, material de construção. Tantas empresas, não tem uma vedação. Dessa forma que essa senhora vem aqui falar no plenário, parece que a gente está direcionando a licitação para empresas de fora e excluindo as empresas de Joanópolis. Isso é mentira. Isso é mentira. Todos os atos da administração pública são públicos pelo princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Todos os atos são publicados na imprensa oficial do município, na imprensa oficial do Estado, na imprensa oficial da União, se a verba for da União. Então, isso é mentira, isso é uma fake news, e eu peço, senhora presidente, depois, um recorte desse vídeo aqui, que eu vou tomar providências, porque chega de patifaria em período eleitoral para ganhar voto. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu gostaria só sobre a parte onde a dona Cida diz sobre o MEI, que está nas minhas mãos, a forma que a senhora coloca é como se eu estivesse segurando esse projeto aqui, e na verdade não. Eu e o vereador Wellington, durante os 4 anos de mandato, nós fomos os únicos aqui que brigamos pela isenção do MEI. Inclusive, fizemos anteprojeto, não só do MEI, de preços públicos, de todos os preços públicos também, no geral. Mas nós recebemos do Poder Executivo, eles mandaram para cá o projeto de isenção do MEI. Por que estou, entre aspas, segurando esse projeto? Porque em ano eleitoral não podemos conceder benefícios. E o entendimento de qualquer tribunal é que esse projeto se enquadra nisso, que é como se a gente estivesse concedendo um benefício. Iremos estudar isso após as eleições, se após as eleições é possível pautar esse projeto. Se nós não pautarmos esse ano, o ano que vem, com certeza, esse projeto vai ser pautado pela nova Câmara, enfim. Mas, nesse momento, estou respeitando a lei de não conceder benefício. Eu posso caçar todo mundo aqui. Se esse projeto é pautado, todos nós somos caçados. Nós não podemos conceder benefícios nenhum nesse ano. Ainda mais. Teve um projeto que a Silvana fez, um projeto super bacana. O que era mesmo, Sil? Do imposto, da taxa dos concursos, né? E nós também não pudemos pautar esse projeto por ser ano eleitoral. Não podemos conceder benefícios. Então, só explicando para a população e para a dona Cida que, por esses motivos, esse projeto não foi pautado ainda, mas iremos avaliar aí, após as eleições, se é possível pautar ou não. E se não for possível, eu não vou pautar esse ano. E a próxima Câmara que paute. Nós estamos fazendo tudo dentro da lei, como a lei manda. Mais algum vereador gostaria de se manifestar?
A oradora disporá do prazo máximo de 3 minutos para a resposta a cada parlamentar. Gostaria, dona Cida? Queridos, eu não sou candidata, tá bom? Não sou candidata, estou aqui como cidadã, exercendo o meu direito de questionar o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Em momento algum, Geisa, eu falei que você está segurando alguma coisa. A gente quer apenas questionar a questão do alvará. Tem 3 anos que eu bato na porta da prefeitura solicitando um direito nosso, porque é dado a algumas OSCs e outras não. O princípio da isonomia. Por que algumas pagam e outras não? Não é só a minha. Tem outras OSCs também que pagam o alvará, que precisa pagar o alvará para que a gente chegue no dia do edital e esteja sem nenhuma dívida na União, no Estado e no município. Por isso, a gente precisa de resolver essa questão, e que não é uma coisa que é... Por exemplo, lá São Vicente, que é de longa permanência, eles não pagam alvará, por exemplo. Mas a ONG dos cachorros pagam alvará como nós. Então, o princípio da isonomia para as OSCs. É isso que eu vim solicitar aqui. Por que alguns são e outros não? Na última sessão, eu vi o vereador Alexandre falando sobre a Casa da Cultura, ou a penúltima, ou na penúltima, você falando sobre a Casa da Cultura, né, que iriam limpar aquilo ali, né, que vocês desejam limpar aquilo ali. E sendo uma OSC, uma ONG, a gente pelo menos tem que saber Cida, quem faz parte dessa. Está fugindo do tempo. Está fugindo do tema aqui. Tá bom? A senhora já finalizou. Eu não posso conceder mais a palavra se fugir do tema. Obrigada. Vamos fiscalizar essas ONGs? Estamos... Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Estamos dando início ao expediente às 19h20. Está à disposição dos vereadores o balancete analítico de receitas e despesas da Câmara referente ao mês de agosto de 2024. Passaremos agora ao expediente do Poder Executivo, consigno a presença do vereador Fernando Hilário, do vereador Vanderlei Feinho e da vereadora Silvana Forel. Solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios. Perdão. Ofício de gabinete número 204 de 2024. Encaminha a resposta ao requerimento 57 de Luiz Alexandre Ferraz. Ofício de gabinete número 207. Encaminha a resposta ao requerimento número 58 de Wellington Aparecido da Cunha. Ofício de gabinete 208, 209, 210 e 213. Encaminha a resposta à indicação 110, 112, 113 e 111 de Geisa Mirella Costa. Ofício de gabinete 211, 214, 215 e 216. Encaminha a resposta às indicações 115, 116, 117 e 118 de Silvana Forel. Ofício de gabinete 212 de 2024. Encaminha a resposta à indicação 114 de Luiz Alexandre Ferraz. Ofício de gabinete número 173. Encaminha o balancete analítico de receita e despesa referente ao mês de agosto de 2024. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre os ofícios? Passaremos agora ao expediente do Poder Legislativo. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 7 de 2024. Projeto de resolução número 7, de 6 de setembro do ano de 2024. Acrescenta dispositivo ao regimento interno da Câmara Municipal de Joanópolis para prever com um dever dos vereadores participar de todas as cerimônias de hora cívica do município. A presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, São Paulo,
usando suas atribuições legais, faz saber que o plenário decreta e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Acrescenta um novo inciso ao artigo 83 do Regimento Interno, com a seguinte redação. Comparecer às cerimônias de hora cívica do município ou apresentar motivo justo para o não comparecimento. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposta visa incluir no regimento interno da Câmara de Joanópolis a obrigação de todos os vereadores comparecerem às cerimônias da hora cívica do município ou apresentarem um motivo justo por sua ausência. Tais cerimônias que ocorrem em datas de relevância cívica e histórica são momentos importantes para a demonstração de respeito e compromisso com os valores e tradições da cidade. Nessas ocasiões, além de cantar o hino nacional e ser hasteada a bandeira, são promovidos eventos que reforçam a identidade e o orgulho cívico da nossa população. A participação dos vereadores nas cerimônias da hora cívica representa um ato simbólico de união e coesão entre os representantes eleitos e a comunidade. A presença dos vereadores demonstra não apenas o comprometimento com o papel institucional que ocupam, mas também a valorização das tradições e do espírito cívico da nossa cidade. A ausência não justificada em tais eventos pode ser interpretada como uma falta de respeito para a importância desses momentos, comprometendo a imagem e a credibilidade da Câmara perante os cidadãos. Este projeto de resolução busca, portanto, assegurar que os vereadores cumpram seus papéis como líderes e representantes da cidade, com o devido zelo e respeito pelos eventos que celebram nossa história e identidade. A implementação dessa medida proporcionará maior disciplina e compromisso por parte dos vereadores, além de fortalecer o vínculo entre a Câmara e a população. A exigência de justificativas para a ausência garantirá que cada vereador tenha a oportunidade de se manifestar caso haja impedimentos legítimos, preservando a transparência e a responsabilidade no exercício de suas funções. Portanto, a aprovação desse projeto contribuirá para a valorização dos momentos cívicos de nossa cidade, promovendo a participação ativa dos vereadores e assegurando que a Câmara Municipal se manifesta como um exemplo de compromisso com a cidadania e a preservação dos valores que não são caros. Joanópolis, 6 de setembro, Geisa Mirella Costa, presidenta da Câmara. Algum vereador gostaria de se manifestar? O projeto seguirá sua tramitação regimental. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 61/2024. Requerimento número 61 do ano de 2024. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Geisa Mirella Costa, vereadora em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, São Paulo, nos termos de suas atribuições legais, requer cópia reprográfica do ato normativo que institui o Conselho Municipal da Causa Animal, objeto de Lei Municipal 2186 do ano de 2024. Justificativa. Conforme dispõe o inciso 3º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, caso as informações referidas se restringam ao encaminhamento de cópias reprográficas de documentos existentes na Prefeitura, a resposta deve ser fornecida no prazo de 3 dias úteis, exceto se o número de cópias extrapolar a 100. Trata-se do exercício de função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais explicações necessárias, se não desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 6 de setembro, Geisa Mirella Costa, vereadora, presidenta em exercício. Algum vereador gostaria de se manifestar? Passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal, precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça chamada para a votação. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. Uller Araújo ausente. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Geisa do Carneiro. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 62/2024. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis. Perdão, só reiterando, o requerimento número 61/2024 foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 62/2024.
Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, requerimento de número 62 do ano de 2024. Geisa Mirella Costa, vereadora em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, São Paulo, nos termos de suas atribuições regimentais, com relação à obra que está sendo realizada no campo Enio Ricanello, requer que seja informado qual o destino dado à grama que foi retirada do campo atrás do gol, bem como enviar os documentos que comprovem as informações do destino desse gramado. Justificativa. Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 16 de setembro. Geisa Mirella Costa, vereadora em exercício, presidenta da Câmara. Algum vereador gostaria de se manifestar? Passaremos agora a votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça chamada para a votação. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo, ausente. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Favorável. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Geisa do Carneiro. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura da moção número 11 de 2024. Moção número 11 do ano de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, São Paulo, Wellington Cunha, vereador em exercício junto a esta Câmara Legislativa, usando suas faculdades regimentais, apresenta a moção de repúdio a Vivo, em razão da constante ausência de sinal da telefonia no município. Por intermédio dessa moção, venho expressar o maior profundo descontentamento e indignação com a qualidade de serviços de telefonia móvel oferecidos pela operadora Vivo em nosso município. A ausência frequente de sinal e instabilidade do serviço tem causado grandes transtornos à população, comprometendo a comunicação, o desenvolvimento econômico e o acesso aos serviços essenciais. A Vivo, como uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil, possui o dever de fornecer serviços de qualidade a todos os seus clientes, independente da localização geográfica. No entanto, o que temos observado em Joanópolis é um descaso contínuo com as necessidades da nossa população. A falta de sinal afeta não apenas aos moradores, mas também turistas e visitantes que escolhem nossa cidade como destino, impactando negativamente o turismo e a economia local. Além disso, é importante destacar que a falha no fornecimento adequado de serviços de telefonia móvel pode colocar em risco a segurança da população, uma vez que muitos dependem do celular para as emergências e contatos imediatos com serviços de saúde, segurança pública e demais órgãos de urgência. Por fim, esta casa manifesta seu repúdio a Vivo pela negligência com os cidadãos de Joanópolis e solicita providências urgentes para que a empresa ofereça um serviço eficiente que respeite os direitos dos consumidores. Na expectativa de que essa moção seja acolhida e que medidas efetivas sejam adotadas, requer, após discutida, votada e aprovada, seja a presente moção encaminhada à direção da Vivo e à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e ao Ministério Público para que tomem as devidas providências. Joanópolis, 16 de setembro de 2024, Wellington Cunha, vereador em exercício. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre a moção? Com a palavra, vereador Wellington. 4 minutos, vereador. Bom, mais uma vez, eu acredito que essa é a 3ª ou 4ª moção de repúdio já que eu faço para a Vivo. Lá atrás, tentei falar com o superintendente da Vivo, que eu não me lembro o nome dele agora, mandamos e-mail, conversamos, primeiro, porque precisava a Vivo colocar um no-break aqui na serra para poder manter o sinal quando cai a energia. Porque o que acontece? Quando cai a energia, cai todo o sinal, some por um grande tempo. E eles vêm recorrendo nesse erro e não estão nem aí. Já fiz diversas moções. A próxima agora, se não houver resposta, não houver providências, vou abrir uma reclamação diretamente com a Anatel, vou fazer isso, pretendo fazer igual fizemos com a Eletro. Com a Eletro fizemos um abaixo-assinado lá atrás, quando mandamos para o pessoal da Eletro, hoje em dia criaram até um grupo, né, há pouco tempo, né, Geisa? Que está eu com a Geisa, o pessoal superintendente da Eletro, o pessoal da Eletro. Melhorou 100%? Não melhorou, mas está melhor do que estava no passado. Vem resolvendo, vem tendo algumas melhorias.
Teve essas quedas esses dias agora, porque eles estão fazendo uma manutenção na cidade, mas melhorou um pouco. Mas a próxima providência que vai ser tomada vai ser contra a Viva, porque está um desaforo isso. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo mais manifestações, a moção está em votação. A votação será nominal e precisará de maioria absoluta para sua aprovação. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo, ausente. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Geisa do Carneiro. Favorável. A moção foi aprovada por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 120 do ano de 2024. Silvana Forel, prefeito, indica que a empresa contratada para fazer a manutenção das estradas rurais também façam as podas das árvores que se adentram sobre as estradas. Indicação número 121 de 2024. Silvana Forel, prefeito, indica que seja providenciada a instalação de braços de luz nos seguintes locais: no fim da estrada do bairro Álvaro Costa, no bairro do Cancã, perto da Gruta Nossa Senhora Aparecida. Indicação número 124 de Luiz Alexandre Ferraz ao prefeito. Indica que seja providenciada uma colocação de lombada no bairro Serra Azul, próximo ao número 58, na Avenida Neide Costa Poli. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre as indicações? Não havendo mais manifestação... Ninguém quer se manifestar? As indicações serão devidamente encaminhadas. Havendo tempo, solicita a secretária que faça a leitura do requerimento 63/2024. Requerimento número 63 do ano de 2024. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Geisa Mirella Costa, vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, São Paulo, nos termos de suas atribuições legais, requer que seja informado por qual motivo a ambulância do município está sendo usada para o transporte de verduras. Requer ainda que seja encaminhado a planilha do uso desta ambulância durante o mês de agosto até a presente data. Justificativa. Ocorre que chegou ao conhecimento dessa vereadora fotos que comprovam o uso da ambulância para o transporte das verduras. Foto anexa. Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 16 de setembro. Geisa Mirella Costa. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o requerimento? O requerimento está em votação. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo, ausente. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Geisa do Carneiro. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 64/2024. Requerimento de número 64 do ano de 2024. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Geisa Mirella Costa, vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, São Paulo, nos termos de suas atribuições regimentais, sobre a Lei Paulo Gustavo, requer: qual foi o valor total repassado ao município? Quantos foram os inscritos? Quantos foram os projetos contemplados? Disponibilizar cópia das atas das reuniões realizadas, indicar os responsáveis pela gestão dessas reuniões. Qual foi o resultado do chamamento público realizado em 27 de agosto de 2024 do edital de licitação número 30? Justificativa. Trata-se do exercício do poder de fiscalização e controle de gestão pública, assim como para esclarecer as medidas adotadas pelo poder público. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 16 de setembro. Geisa Mirella Costa. Vereadora. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? O requerimento está em votação. A votação será nominal. Precisará de 2/3 para sua rejeição. Eu solicito à secretária que faça a chamada para a votação. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo, ausente. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Geisa do Carneiro. Favorável.
O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 122 do ano de 2024. Silvana Furel, prefeito, indica que seja providenciada a manutenção do calçamento de toda a via, bem como a construção de 2 quebra-molas, sendo um na segunda esquina da rua sentido Lavanderia e outro após a lavanderia na primeira descida. Indicação número 123 de 2024. Silvana Furel, prefeito, indica que sejam retomadas as parcerias com as especialidades médicas que atendam em nosso município, na proposta de facilitar o atendimento aos munícipes, tais como o cardiologista, ortopedista e as outras que são prioridades. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? As indicações serão devidamente encaminhadas. Passaremos ao tema livre com a vereadora Silvana Forel. Vanderlei Feinho. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, internauta que nos assiste. Só quero estar deixando uma lembrança aqui para o bairro dos Pintos. Eles fizeram lá o asfalto no Morro do Joãozinho Torres. Ficaram um serviço para trás lá, o pessoal está cobrando. E as guias que foi feita as canaletas lá, precisa estar colocando terra lá para estar finalizando o serviço. Daí os moradores pediram que esteja fazendo aquele serviço, porque se chover vai dar algum problema aos moradores lá. E também está cobrando, tem um morador lá, o seu Pedro, a chuva, ou senão eles mexeram lá na estrada e caiu o muro dele lá, um pedaço do muro. Daí eu conversei com o Chico, daí disse que a firma do Márcio Bueno ganhou lá o serviço lá. Então eu estou cobrando a empresa do seu Márcio Bueno que vai fazer o serviço lá para o homem lá, porque se acontecer de chover, é perigoso cair mais um pedaço do muro lá e vai ficar mais caro o molho com o peixe. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Wellington Cunha. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Peço até desculpa aí pela minha exaltação no início aqui, porque, de verdade, pessoal, estou bastante cansado. Bastante cansado mesmo do que vem acontecendo aqui na cidade. Bom, não existe político perfeito, da mesma forma que não existe ser humano perfeito, não é verdade? Mas, nos últimos tempos, tem um grupo político aí que vem atacando todos nós. Todos, sem exceção de ninguém. E assim, com muitas mentiras, e tem pessoas que compram essas mentiras. E chegou num ponto agora, depois de um acontecido na última semana, que eu resolvi que eu vou começar a desmentir. Bom, até contar para vocês o que aconteceu. Bom, na última semana chegaram a xingar minha mãe na rua.
por causa do bendito do IPTU, que um bando de mentirosos ficam falando aí na rua. E eu vou falar hoje o que aconteceu no tal do bendito IPTU e da taxa do lixo, porque tem um bando de acéfalo que fica postando umas idiotices em rede social, fazendo videozinho porque não tem nada para fazer, porque desde que perdeu o cargo em comissão, não tem uma carteira de trabalho, fica o dia inteiro na frente lá do celular fazendo videozinho. Então, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Bom, vamos lá. Desmentindo, então, a verdade do IPTU e a taxa do lixo. Bom, pessoal, vou tentar ser rápido aqui para ver se dá tempo. Se não der tempo, eu continuo na explicação pessoal. Bom, qual que é a diferença? Vamos começar de um princípio básico. Qual que é a diferença de imposto e taxa? Bom, imposto é o tributo cobrado independentemente de uma prestação de serviço específico. Já a taxa são tributos cobrados em razão de um exercício regular de poder. Vamos dar um exemplo, a taxa do lixo. Executou um serviço, então tem que pagar o serviço. Isso, pessoal, quero deixar bem claro, 2 pontos. Tudo que eu falar aqui não é vozes da minha cabeça. Aqui estou falando da Constituição Federal, estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, estou falando do Código Tributário Municipal. E todos os documentos que eu apresentar nessa sessão aqui hoje são documentos públicos, que quem quiser me pedir, pode me pedir que eu encaminho, ou basta entrar no site da Transparência aqui da cidade que vai ter acesso. Bom, qual que é o fato gerador do IPTU e da taxa do lixo? Bom, o IPTU é a propriedade. Você tem a propriedade, você tem que pagar o IPTU. Da taxa do lixo, pelo nosso Código Tributário, como que ficou aqui? O nosso Código Tributário de 1997. A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a simples disponibilização ao contribuinte do Serviço Municipal de Coleta de Lixo. Uma lei de 1997. Não foi da gestão do Adalto, não foi da gestão do Mauro, não foi de ninguém. Foi de 1997 que foi criado essa lei. Bom, estou falando um pouquinho rápido para dar tempo de falar tudo, tá? O que é renúncia de receita, pessoal? Vou explicar o que é renúncia de receita, porque vai se incidir tanto no imposto, no IPTU, quanto na taxa do lixo. Bom, renunciar à receita é deixar de receber valores que poderiam ser utilizados para a realização de despesas visando diversos direitos e efetivação de políticas públicas. Daí a necessidade de serem limitadas. A renúncia de receita pode ser considerada um ato de improbidade administrativa, quando não é feita de acordo com a legislação, podendo ser responsabilidade o gestor público por isso. E por que eu estou falando da renúncia de receita? Vamos falar primeiramente do IPTU. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão fiscalizador de todos os entes públicos do nosso Estado, fez diversos apontamentos nas contas anuais do prefeito, falando o seguinte: a adequação fiscal das políticas públicas, a periodicidade, leia-se, periodicidade, periódico, de atualização geral do cadastro imobiliário é maior do que 8 anos. Eles colocam 8 anos aqui por causa do período de fiscalização desse formato que mudou o Tribunal de Contas. Mas aqui, só continuando, eu já vou arrematar. A inexistência de previsão para revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, que é o PGV, no Código Tributário Municipal de Joanópolis. Ou seja, desde 1997, não há uma correção da planta genérica de valores, dos valores venais dos imóveis de Joanópolis. E por que eu estou falando isso? O Tribunal de Contas apontou que houve uma majoração no valor dos imóveis, ou seja, quem comprou um imóvel, vamos dar um exemplo, lá em 1997, vai pagar o mesmo imposto agora, até em 2024? Não, subiu o valor do imóvel. Como subiu o valor do imóvel, subiu o valor do imposto. Isso é uma lógica simplista e é uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em virtude da legislação vigente. Então, pessoal, houve a adequação obrigatória da planta genérica de valores desde a promulgação do Código... não houve a adequação obrigatória da planta genérica de valores desde a promulgação do Código Tributário de 1997. Ou seja, desde 1997,
não se anda pagando corretamente o IPTU na cidade. Isso é fonte, voz da minha cabeça? Não. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele obriga que cobre. Não somos nós que queremos. Todos nós pagamos impostos. Então não somos nós que desejamos pagar mais. É o Tribunal de Contas. Ele pede, ele manda, ele ordena. Se não cumprir, todos que estão aqui respondem por crime de improbidade administrativa. E o que é interessante, até voltar nesse apontamento rápido aqui. Esse apontamento, tem prefeito, candidato a prefeito falando na rua aí, caso entre, vai cortar o IPTU. Caso, candidato a vereador, caso entre, vai diminuir o IPTU, cortar o IPTU. Sabe o que eu falo para eles? Eles nem entraram e já estão assumindo que vão cometer um crime de improbidade administrativa. E, gente, e mesmo que queiram, não dá. É inconstitucional, é mentira. Isso é o que a gente falou, que eu falei aqui, renúncia de receita. Não pode. Então, vamos seguir. Houve um aumento do IPTU, gente? Não. Não houve o aumento do IPTU. Na nossa lei, artigo 15, as alíquotas a serem aplicadas sobre os valores venais dos imóveis para cálculo do valor do IPTU serão 1% para terrenos e 0,5% para imóveis prediais. Essa é a nossa alíquota vigente. Desde quando? Desde sempre. Nunca foi alterado a alíquota. Ou seja, ninguém aumentou o IPTU. O que subiu foi o valor venal do imóvel. Eu dou um exemplo de uma tabela FIP. O seu carro é baseado, o imposto, na tabela FIP, correto? Então, quando tem uma depreciação do seu imóvel, do seu veículo, você paga menos IPVA, correto? A mesma coisa acontece com o IPTU. Se há uma majoração ou uma depreciação do seu imóvel, você paga mais ou menos imposto. Isso não sou eu, isso é a Constituição Federal que determina. Bom, vamos seguindo, estou falando rápido para dar tempo. Quanto tempo? Dá tempo? Então, tranquilo. Wellington, mas por que o valor a ser pago subiu? Foi isso que eu falei, pessoal. O valor vem sendo ajustado. Eu vou dar um exemplo. Tem um loteamento aqui na cidade que eu tive o prazer de pegar um carnezinho de IPTU. O terreno lá está sendo comercializado hoje por R$120 mil a média. No carnê de IPTU estava constando que o terreno valia R$15 mil. Vocês entendem qual que é a lógica? A lógica o que é? Corrigir o valor para o valor real do quanto vale o imóvel. Isso está sendo feito? Não. O valor está sendo menor ainda que está sendo cobrado, o que foi feito. E o mais importante agora, que eu acho que é a cereja do bolo dessa parte do IPTU, e vocês fiquem aí atentos que tem a parte da taxa do lixo ainda, que hoje eu vou dar nome aos bois aqui. Quem avaliou os imóveis? A avaliação foi realizada por imobiliários e corretores imobiliários de nossa cidade, devidamente escritos no Cresce. E a gente tem aqui em Joanópolis um gabinete do ódio, que hoje se tornou um comitê político, que ele foi o principal avaliador dos imóveis e é o que fica mais disseminando fake news todo santo dia. Todo dia ele fica postando, não votem no vereador de IPTU, eles aumentaram IPTU, eles aumentaram IPTU. A avaliação foi feita por quem? Entrevista com Imobiliária Vale das Águas, Nelson Cândido. Quem será que é Nelson Cândido? O tal do Nelsinho, aquele que fica todo dia nas redes sociais publicando o tal de IPTU. Nelsinho, quero ver você explicar esse documento aqui, que está retirado na página 116 do anexo 4, parte 2, do relatório de avaliação imobiliária dos imóveis. E aí, Nelsinho, como que você explica agora, Nelsinho, a avaliação imobiliária que foi feita por você, Nelsinho? E agora ele finge demência. Nossa, eu não sabia. Nossa, eu não sabia do IPTU, eu não sabia. Ele avaliou, gente. Foi ele que avaliou e ele que está ocasionando todo esse ódio na cidade, fazendo com que todas as pessoas se virem contra nós, como se nós fôssemos pessoas ruins, como se nós tivéssemos desviado dinheiro aqui do poder público, como se nós tivéssemos enganado a sociedade, enquanto ele fica atrás do Facebook disseminando mentiras. O senhor é um covarde, Nelsinho, um covarde, por causa de pessoas que nem você, que ofenderam a minha mãe na rua, e eu vou desmentir vocês todos desse gabinete do ódio a partir de agora. Sabe o que eles querem, população? Eles querem te enganar. Nunca foi pelo IPTU, nunca foi pelo povo. Eles só querem o seu voto, eles só querem voltar
para cá. Porque muitos já tiveram essa sensação de estar aqui, algum como chefe aqui, como presidente da Câmara, outros, 2 já tiveram como presidente da Câmara, outros já tiveram aqui como assessor da presidência. O que eles querem é voltar para cá. Eles não querem o melhor para vocês. Eles não querem. Eles participaram, sabiam de tudo isso e induziram vocês a acreditar que nós fizemos algo de errado aqui. Sendo que não. Sendo que qualquer prefeito que estivesse aqui teria que ter feito isso. Sendo que qualquer Câmara que estivesse aqui precisava ter feito isso. Não foi crime. Nós não fizemos nada por baixo do pano. Foi tudo feito por audiência pública, sempre à disposição da população. E chega dessa baixaria de mentiras e de fake news. Quanto tempo eu tenho ainda? Posso prosseguir? Bom, então, pessoal, já arrematamos, eu acredito, do IPTU. Vocês já sabem que é o pessoal lá da imobiliária, né? Então, não preciso nem citar tantos nomes assim, né? Então, vamos lá, pessoal. E a bendita taxa do lixo. Essa é legal, não? Vamos lá falar um pouquinho da taxa do lixo? Quando a taxa do lixo foi criada? Foi criada pela Lei Complementar 01, de 30 de dezembro de 1997. No seu artigo 3º, compõe o quê? Compõe o Sistema Tributário Municipal. Inciso 3º, a taxa de coleta do lixo. 1997, o prefeito era o Zé Costa. A taxa do lixo, da coleta de lixo. Artigo 130, o que ele fala? A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a simples disponibilização ao contribuinte do serviço municipal de coleta de lixo. E o que aconteceu? Daí eu vou falar, Wellington, mas por que passou tanto tempo, ninguém cobrou, não tinha essa taxa, não existia? Porque funciona assim. Eu vou dar um exemplo na nossa Constituição Federal. A gente tem hoje o imposto de grandes fortunas, previsto na Constituição, mas não tem hoje a regulamentação de como vai ser cobrado esse imposto. Então, ele existe, mas ele não é cobrado. O imposto existia, mas ele não era cobrado. E por que começou a ser cobrado? A mesma coisa do que aconteceu com o IPTU. Apontamentos do Tribunal de Contas por renúncia de receita, fim da área útil do nosso aterro sanitário, a não autorização da CETESB para a renovação do aterro sanitário, informação essa que a CETESB vem apontando há anos, não foi agora desse mandato, nem do anterior, há muito tempo. Necessidade de contratar uma empresa para a realização do transbordo do lixo para outros municípios. E por criação de uma lei inconstitucional pela Câmara na gestão passada e determinação do Supremo Tribunal Federal. Esses são alguns pontos. Bom, o que fala a decisão do STF que chegou para nós agora em 2021? Que foi prolatada pelo ministro Roberto Barroso. Diante do exposto, com base no artigo 93, aqui resumidamente, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da lei. E o que foi essa lei, pessoal? Lá atrás, na gestão passada, o prefeito Mauro, devido a esses apontamentos do Tribunal de Contas e também o final da vida útil do aterro sanitário, ele criou a taxa do lixo. Ele definiu como seria cobrada a taxa do lixo, que, se não me falha a memória, eram R$20 por mês à época. O que aconteceu? O projeto veio para a Câmara, houve uma comoção popular. No meio dessa comoção popular, alguns vereadores protocolaram uma lei complementar para que excluísse do nosso Código Tributário a cobrança da taxa do lixo, o que é inconstitucional, o que é renúncia de receita. E eu vou trazer aqui, até já avisei o vereador que eu ia citar o nome dele hoje aqui, quem foram os vereadores autores dessa lei naquele momento. Juliano José de Paula Cunha Júnior, assinou no dia 11 de março de 2019. Alexandre Ribeiro da Silva Neto, Fernando Rogério Fontana, Marcos Paulo da Cunha, foi ex-presidente na gestão passada, Ornélio Gonçalves de Oliveira, o Nelo, e Roberto Aparecido Cursino Bispo, presidente, então, à época da Câmara Municipal. Esses vereadores assinaram essa lei que foi considerada inconstitucional. Logo, quando chegou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa gestão precisou cobrar
tanto a taxa do lixo deste momento, quanto a taxa retroativa. E o que acontece? Opa, deixa eu passar aqui, eu estou pulando um slide. Ó, a lei inconstitucional foi vetado pelo prefeito à época, e em recurso do prefeito, representação feita ao Ministério Público, ó, em 5/4 de 2019, foi encaminhada a mensagem 2 de 2019, vetando integralmente o projeto de lei complementar, em razão da existência de vícios formais intransponíveis de legalidade, vício de iniciativa e ofensa aos prazos regimentais, dentre outros argumentos meritórios. Na 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 9/4 de 2019, o veto que foi feito pelo prefeito dessa lei inconstitucional é rejeitado pela Câmara Municipal por unanimidade. Todos os vereadores da gestão passada votaram contra o veto dessa lei inconstitucional. O prefeito, por sua vez, precisou representar essa decisão, porque isso se torna uma renúncia de receita. Caso ele acatasse isso, ele ia responder por crime de improbidade administrativa, então ele cumpriu com o seu papel. E por que a Câmara quis derrubar a taxa do lixo, mesmo sabendo que era necessária? Politicagem e perseguição política. À época, essa Câmara, quem acompanhou, era aflorada. O pessoal perseguia pesado mesmo o gabinete, era complicado. Na época, eu lembro muito bem, o Ranudi tinha saído como vice-prefeito e tinha o presidente à época que queria assumir como prefeito, estava fazendo de tudo para tentar derrubar o Mauro para ele assumir a prefeitura. E isso aconteceu, senhor presidente. Então, foi por esse mero motivo que eles tentaram derrubar a taxa do lixo. E a batata quente estourou no nosso colo. Bom, e onde estavam os candidatos? Onde estava a candidata, pessoal, dos videozinhos naquela época que não falou absolutamente nada? Porque hoje tem uma candidata aí que publica vídeo, que é contra a taxa, é contra IPTU, tira sarro dessa Câmara, falando que a Câmara não leu o projeto, que é uma grande mentira. É só pegar o projeto e ver os pareceres que foram dados. Como que você dá um parecer sem ler o projeto? Fica difícil. Mas chegou a hora de desmentir. Porque por causa de pessoas como essa também, que a minha mãe está sendo xingada na rua, está sendo ofendida na rua. Então, como eu sempre informei, todos os dados que eu estou trazendo aqui são públicos, vocês podem ter acesso. Então, vamos falar sobre os olerites dessa pessoa de 2017 a 2020? Bom, essa candidata, mais conhecida como Silvia Equi Navarro, sabe por que ela se calou na época, pessoal? Ela se calou, não falou nada, não tinha um vídeo dela falando da taxa do lixo, porque naquele mandato ela recebeu quase 230 mil reais de salário. Então, ela não queria desmamar da teta, né? Então, naquele momento, 230 mil reais foi o preço do silêncio dela. Já que ela está fora do governo agora, já que ela não conseguiu um cantinho para ela quer voltar para cá. E tudo o que acontece agora é problema. Mas no passado, tudo ela passava o pano. Por quê? Eu gostaria de entender por que essa candidata na época ela não falou nada. Eu já sei, né? 230 mil reais, né? Então, esse silêncio teve um preço. Esse silêncio teve um preço. Então, agora, vocês estão conhecendo quem de fato são esses candidatos que estão difamando aí tantas pessoas do bem, tantas pessoas que trabalham todo o seu santo dia, saem no período da tarde ali ou à noite para fazer uma campanha, e essa pessoa fica o dia inteiro sem fazer nada, com o pinque o cérebro dela lá, planejando como que eu vou destruir a imagem daquela pessoa. É isso que ela faz. Ela não traz propostas, ela tenta destruir a imagem de pessoas do bem, de pessoas que lutam diariamente para trazer benefícios para a cidade. Nunca fez nada pelo nosso município, a não ser tirar 230 mil reais dos cofres públicos para ir para o seu bolso. Então, pessoal, uma coisa eu digo para vocês. Eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com essa gestão, nem com gestão passada. E assim, chegou no momento que eu cansei de aceitar mentiras, porque não são propostas, são mentiras desse pessoal. E eu vou desmentir um por um. Vou desmentir um outro candidato também, que eu já falei outro dia aqui na sessão de Câmara, que fica publicando aí bobagem, que já foi, inclusive, chefe aqui, assessor do gabinete da presidência, que se chama Ezequias Correia Matos, mais conhecido como Quinho. Lembram do Quinho, pessoal? Da onde que é o Quinho mesmo? A imobiliária Vale das Águas.
Mais uma das pessoas que sabiam da taxa do lixo. Mais um, porque foi no mandato que ele trabalhou aqui. Mais uma pessoa que sabia da avaliação imobiliária do IPTU. E por que ele não falou nada? Porque trabalha na imobiliária. 1 minuto, vereador. E uma coisa, eu deixo aqui um desafio para esse pessoal. Se eles são tão bichão mesmo, eu chamo vocês um de cada vez. Ou se quiser todos juntos, porque eu acho que não vai dar peso. Para um debate. Vamos debater ideias, mas olhando olho no olho, ao vivo, para a população inteira ver e desmascarar vocês de verdade. E uma coisa eu digo para vocês. Quando eu entrei na política, foi para fazer o bem. E hoje eu desejo continuar nela para combater o mal. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Alexandre Ribeiro. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores do público, muito boa noite. O vereador Wellington está certo no que ele falou. Agora, quanto à taxa de lixo, eu falo na minha explicação pessoal no final, mas eu quero fazer aproveitar o gancho dele aí, para falar para o candidato a prefeito, Cristiano da EMA. Cristiano, eu acompanhei um podcast do senhor, tenho acompanhado a sua campanha nas ruas e escutando algumas conversas furadas aí que vem. Eu não sei se é do senhor ou se a sua assessoria é muito ruim. Eu vi um vídeo do senhor falando de estradas rurais, aí o senhor falou um monte de coisa e não deu solução. Então, eu vou puxar o gancho aqui do vereador Wellington aqui. Eu gostaria muito que o senhor participasse de um debate com os outros candidatos a prefeito. Seria muito interessante ver o senhor dar soluções, porque o senhor falou de estrada rural e não deu solução. Falou o senhor, falou o Inhô lá também, que não falou nada também, e ficou por isso mesmo. Foi no podcast, falou que aluno que não for bem na escola não pode praticar esporte. O senhor está fazendo uma inclusão ou uma exclusão de alunos? Então, gostaria muito de ver os 4 candidatos a prefeito participando de um debate. Seria muito bacana e interessante para o senhor pôr todas as suas ideias do seu plano de governo. O plano de governo do senhor está muito confuso. E, por favor, vê com a sua assessoria. Quando o senhor for falar em rede social, o senhor dê solução. Reclamou da estrada, fale o que o senhor vai fazer, o que é melhor. Será que o senhor está guardando e vai asfaltar todas as estradas rurais do município? Vai cobrir de lona para não chover mais? Eu acho que é isso aí que o senhor vai fazer. Então, vai ter debate? Bacana, vamos acompanhar, pessoal. Com a palavra, vereador Fernando Hilário. Boa noite, senhora presidente, novos vereadores. Iniciando a nossa fala hoje sobre alguns temas importantes, principalmente sobre a saúde. No sábado passado aconteceu no nosso município a 3ª Feira Municipal de Saúde, ali na Praça da Matriz, onde estiveram vários profissionais reunidos, como fisioterapeutas, enfermeiros, o pessoal que estava fazendo o exame rápido, saiu muitos exames rápidos também ali, aferindo a pressão, as nutricionistas acompanhando o nossos munícipes, fisioterapeutas. Também teve um espaço amplo ali para as crianças com playground. Gostaria de deixar o meu agradecimento e parabéns a toda a equipe da saúde do nosso município. Todos os que estiveram presentes ali estavam vestidos com as camisas verdes. Parabenizo a toda a equipe em nome também da secretária de MEA, juntamente com o Poder Executivo, o prefeito Adalto, que esteve presente, que são realmente feiras como essas que vem acontecendo, promovendo a saúde. Tiveram o pessoal das outras igrejas, o Wesleyana também esteve lá acompanhando, o pessoal cedeu um café, umas músicas que estavam tocando, louvores para as pessoas. Isso é importante para atrair a população, e quem
teve a fim de fazer os exames rápidos, testes rápidos, aferir a pressão, passar ali por um acompanhamento da nutricionista, foi muito bom. Então, deixo aqui meus parabéns a todos vocês da equipe de saúde de Joanópolis. E no próprio sábado, também pela manhã, aconteceu mais um mutirão de exames no nosso município, onde ali foram encaminhadas mais 50 pessoas, né, na sessão passada eu citei isso daí, para exames de endoscopia. Então o transporte, ele pegou os pacientes, pegou essas pessoas, levou para fazer esses exames com os seus acompanhantes. Então, aí tentando diminuir o máximo possível das filas que nós temos de especialidades. E nesse sábado também dará continuidade aí a mais 50 exames, agora de colonoscopias contratados pelo município, que é super importante, como eu citei, para a diminuição dessas filas que tem nos nossos municípios. Dizer que vai zerar as filas aqui é muito difícil, mas nós precisamos ser realistas e falar que nós estamos trabalhando, o Poder Executivo tem trabalhado para diminuir o máximo possível. Nós sabemos que existem muitas demandas, sabemos que que tem exames que são demorados, então essa contratação desses exames é de suma importância para que essas pessoas que têm algum tempo na fila possa ser diminuído o quanto antes, e assim nós estarmos atendendo a nossa população, porque realmente saúde é um tema importante, e juntamente do Poder Executivo com a secretária Edmeia, assim como foram realizados também anteriormente exames oftalmológicos, ecocardiogramas, e para que essas filas venham a ser diminuídas no nosso município. Então, deixo aqui novamente meu agradecimento, em nome da nossa população, à secretária Edmeia, por todo o compromisso, juntamente com a sua equipe de saúde, compromisso com o município. Estive passando também na Santa Casa no final de semana, conversei com o pessoal lá, estive passando por consulta. Então, foi instalado um sistema na Santa Casa para agilizar o atendimento da população. Ali na hora que a pessoa vai fazer a triagem, então tem todo um sistema para que a pessoa não possa esperar tanto tempo e o médico possa atender, dando mais agilidade, não possa ficar muito cheio a recepção da Santa Casa. Então, um sistema muito bem instalado. Deixo o meu agradecimento e parabéns a Raquel, que é interventora da Santa Casa, e aos funcionários também da Santa Casa pelo atendimento lá. E falando em saúde, deixar aqui o meu agradecimento. Não é um recurso nosso, não é recurso que nós trouxemos, mas o deputado estadual Arlindo Chinaglia destinou um recurso aí de R$ 83.953 e já está em licitação mais um veículo, um carro de pequeno porte, para estar atendendo a nossa população para mais especialidades. Então, é mais um veículo que vai ser adquirido aí para estar atendendo o pessoal que faz o tratamento de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia. Já está no portal da transparência para quem está acompanhando as licitações. Então, recurso encaminhado pelo deputado, como eu disse, não é um recurso que eu trouxe, mas eu acompanho sempre os recursos que vêm para o município. Deputados que muitas das vezes, às vezes nós nem conhecemos, não tem o trabalho na cidade, mas encaminham emendas. Então, eu deixo meu agradecimento aí ao deputado Arlindo Chinaglia por mais um recurso encaminhado, dentre tantos que a nossa cidade recebeu durante esses 4 anos de mandatos, que é de suma importância, que é a área que a gente tem tanto corrido atrás, é uma área que eu tenho tanto buscado inúmeros recursos, que é esse setor oncológico. Sabemos a dificuldade, sabemos que, infelizmente, a cada dia cresce o número de pessoas que têm enfrentado esse mal, mas o município ele tem se desdobrado, a secretária Edmeia e o poder público, para poder suprir todos esses pacientes que passam por esse momento difícil. Como eu já citei aqui, e muitos sabem, eu passei esses momentos com a minha sogra, passei isso com a minha mãe também, quando ela teve a doença renal crônica. Então, toda a família sofre, toda a família realmente passa por esse processo com muita dificuldade. Então, você gerar um conforto a esse paciente, você gerar um transporte adequado, é o mínimo que nós podemos oferecer, e é isso que essa Câmara tem feito. Tem corrido atrás, tem buscado recursos. Sabemos que, muitas das vezes, poucas pessoas, né? Poucas pessoas citam para onde foi esse recurso, para onde foi aquele recurso. Então, o recurso que vem para custeio, ele é encaminhado. A nossa secretária tem
utilizado desses recursos que essa casa tem trazido, no qual novamente eu agradeço e parabenizo todos os vereadores dessa casa pelos inúmeros recursos que foram trazidos até o município. Estive recentemente lá na Vila Pires com o recurso da deputada estadual Maria Lúcia Amari, que nós iremos calçar e pavimentar lá, já entrou em licitação, já foi finalizado, após o período eleitoral, irá calçar toda aquela vila lá. Então esse é o nosso trabalho. É realmente quem utiliza da saúde, quem utiliza, são beneficiados por esse recurso em certos pontos da cidade, assim como os moradores dos Pires sabem para onde vai esse recurso. Bem encaminhado, bem utilizado no nosso município. Aqui nós não somos de prometer, nós somos de fazer. Então, nosso compromisso é trabalhar por vocês, trabalhar pela nossa população, e assim que nós estamos sempre à disposição de todos. Deixo aqui meu boa noite, senhor presidente, boa noite aos novos vereadores e desejo também uma ótima semana. E nós seguimos trabalhando, essa Câmara não para, nós não dormimos, nós vamos continuar trabalhando por você, população. Deus abençoe e uma boa noite. Passa a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Boa noite a todos. Bom, hoje eu vou ser breve, mas eu gostaria aqui de comentar sobre um requerimento que foi feito pelo professor Luiz. Eu tive acesso hoje à resposta, no qual parabenizo o nobre pelo requerimento, mas, mais uma vez, o Poder Executivo ele vem se esquivando das respostas, tanto das indicações quanto dos requerimentos. O professor Luiz ele fez um requerimento questionando em relação ao plano odontológico dos funcionários públicos, no qual, no item 1, se perguntava qual o plano odontológico atual dos funcionários da Prefeitura. A pergunta foi feita e na resposta do requerimento, como eu disse, mais uma vez, o Poder Executivo se esquivou, dizendo que não há plano de saúde para os funcionários públicos. Resposta na qual acabou prejudicando os itens 2 e 6 do referido requerimento, que a pergunta 2 eram quantos funcionários fazem parte deste plano odontológico, e a 6, a lista de consultórios odontológicos que atendem o plano. Como eu disse, o Poder Executivo se esquivou da resposta do requerimento. Mas o que me causa espanto é que no holerite dos funcionários públicos, de alguns funcionários, há esse desconto exatamente do plano odontológico. E quando a gente entra, só um minutinho, eu vou procurar aqui, e quando a gente entra nas despesas extra-orçamentárias, né, no site da Prefeitura, consta, né, o plano odontológico do fornecedor São Francisco Odontologia. Então, eu deixo aí esse questionamento. Primeiramente, disseram, né, no requerimento, se esquivando da resposta, que não há um plano de saúde, não foi isso que foi perguntado, e falam que não há plano odontológico também, claramente, ali no requerimento, como se está havendo um desconto no holerite dos funcionários. Então, isso tem que ser avaliado. Eu vou protocolar também, professor, se ele quiser me acompanhar, um requerimento em cima dessa resposta, porque o Poder Executivo se esquivou da resposta do requerimento, prejudicando ainda 2 itens que havia no questionamento, e isso não é o correto, porque há funcionários públicos questionando isso para a gente, e isso realmente tem que ser averiguado. Um outro ponto também, onde o vereador Vanderlei falou sobre o muro, na verdade não é o Márcio,
né, que deve arrumar esse muro aí. Na verdade, quem fez essa obra foi o Aldinho, né, o mesmo que implantou e colocou o mastro na entrada da cidade, a mesma empresa dos letreiros, só que ele, pelo visto, ele só veio para receber e sumiu aqui do município. Então, a responsabilidade não é do Márcio. O Márcio, pelo que eu sei, ele apenas fez o serviço de maquinário. A responsabilidade é da empresa do Aldinho, pelo qual eu também não me lembro o nome aqui, porque eu sei que ele tem mais de 20 CNPJs, mas eu sei que ele veio para o município, pegou o dinheiro e deixou uma obra mal feita, aí com certeza ele tem que ser responsabilizado por isso. Boa noite. Retorna à presidência a nova vereadora Geisa. Com a palavra, professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores, público aqui presente, público que nos acompanham. Gostaria de falar um pouquinho de um requerimento, né, de uma moção que na verdade foi feita. Eu não quis falar na hora, mas da Vivo, né, que essa ausência de sinal. Realmente nós estamos vivendo aí dificuldades aí com 3 empresas, né, de prestação de serviço. Muitas reclamações da Vivo, muitas reclamações ainda da Electro, né, dessa oscilação de energia que está acontecendo na cidade toda. A gente não tem uma explicação por quais os motivos disso acontecer. Então, eu vou reiterar aí as reclamações, né, e dizer que a gente precisa tomar alguma providência, né. Os responsáveis pelas empresas precisam explicar para a população. Por exemplo, a Sabesp, que a gente sempre bateu aqui em cima da questão dos horários. Tem muitos munícipes reclamando que estão vindo contas erradas, troca de relógio sem solicitação do contribuinte, vão lá, trocam o relógio, esse relógio dá problema, vem uma conta num valor absurdo, a pessoa tem que perder o dia de trabalho, né, o horário de trabalho para poder ir lá. Não há um atendimento adequado, as pessoas que estão lá não estão atendendo adequadamente. Se a pessoa for leiga, se a pessoa for muito calma, ela acaba não brigando pelos seus direitos. Então, eu gostaria de cobrar da Sabesp, né, essa questão do atendimento. Nós estamos cobrando aqui um horário mais flexível, né, durante a semana, um horário onde o munícipe possa ir lá. As pessoas não gostam, não querem atrasar suas contas, mas elas querem também serem respeitadas, tá? Então, eu estou fazendo essa reclamação aí para as 3 empresas, né, a Vivo, a Sabesp e a Electro, tá? Parabenizar a Secretaria, né, num total a Secretaria de Saúde, né, pelo evento que aconteceu no sábado, né, a gente sabe que houve um empenho muito grande de todo mundo, então não vou falar o nome de ninguém, né, então em nome da secretária Edmeia, parabenizar a todos. Sobre esse meu requerimento, realmente, né, eu fiz algumas cobranças e fui obrigado a também, né, sou obrigado a concordar, porque realmente eu perguntei sobre plano odontológico e me responderam sobre o plano de saúde. A gente sabe que tem um plano de saúde, ou pelo menos tinha, né, lá no começo, alguns funcionários ainda mantiveram da Climed, um plano empresarial, né, mas esse plano odontológico, conversando hoje com o chefe de gabinete, o senhor Francisco, ele me disse que as pessoas que foram lesadas, eu entendo que foram lesadas, né, porque pagaram um convênio, onde não tem um atendimento aqui, parece que a empresa faliu, né, e então há necessidade dessas pessoas serem ressarcidas daquilo que elas pagaram, não tiveram nem a oportunidade de serem atendidas. Não se sabia qual consultório odontológico atendia esse convênio, então está muito complicado. Eu peço novamente, né, me parece
que chegou mais alguma informação para nós. Assim que eu tiver acesso a essa informação, eu vou divulgar, vou passar para a nobre vereadora Geisa, de que tem que ter um resultado. Eu não sei quantas pessoas fazem parte desse plano, mas temos alguns funcionários que foram descontados no Olerite. Então, essas pessoas elas têm direito a serem ressarcidas. Tá? E um esclarecimento para terminar, né, eu gravei um vídeo falando sobre caminhão-pipa. É óbvio que eu sei que tem um caminhão-pipa velho, bastante velho, né, que vive dando problemas, uma capacidade muito pequena, e que está aí sendo utilizado para aguar, sendo utilizado para jogar em cima quando a terra a poeira está muito alta, e também para alguns casos de queimadas. Quando eu falei de carro-pipa, entendam, eu estou falando do caminhão-pipa para a Defesa Civil. E já quero abrir um aspas aqui, parabenizar o trabalho da Defesa Civil, né, que estão fazendo, aqui, não vou citar o nome de todos, né, mas o seu Silvio Lima, que sempre está batendo em cima dessa tecla, né, da importância da Defesa Civil, e conversando com ele, não temos um caminhão-pipa para a Defesa Civil. Então, a minha cobrança, a minha ida, né, já fui a São Paulo conversar com aliás, acompanhado do senhor Silvio Lima, conversar com os deputados para que a nossa Defesa Civil tenha um caminhão-pipa. E eles estão fazendo milagre com aquele equipamento que eles têm, que a capacidade de água é muito baixa. Né? Então, imaginem vocês, apaga o fogo um pouquinho, sai correndo para abastecer, volta lá. É isso que nós não queremos. Né? Nós queremos que a cidade seja eficiente, ainda mais agora que nós estamos sofrendo, no país todo está sofrendo com essa questão das queimadas. É isso. Boa noite e obrigado. Com a palavra, Michael Tucurinha. Projeto de lei número 22/2024, Geisa Mirela Costa e Fernando Hilário dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em repartições de saúde pública municipal e nas escolas municipais informativos sobre leis federais, estaduais e municipais que tratem dos direitos da pessoa com deficiência. Passaremos à primeira discussão do projeto. Algum vereador gostaria de se manifestar? O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2024, todos os vereadores. Altera a Lei Orgânica do município de Joanópolis para modificar o dispositivo a respeito da eleição do prefeito em caso de dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito, no último ano da legislatura. Algum vereador gostaria de se manifestar? Primeira discussão do projeto. O projeto terá sua segunda discussão e primeira votação na próxima sessão. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, vereador Fernando Hilário. Passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. 4 minutos. Bom, acabei esquecendo de falar no tema livre, mas ainda em relação à questão dos planos odontológicos, acabei de assinar aqui a indicação, vai ser protocolada amanhã, que eu indico para a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa que faça a devida fiscalização em relação ao plano odontológico descontado na folha de pagamento dos servidores e que não está disponível. Que, na verdade, eu ainda vou além. Os funcionários que estão aí tendo os seus olerites descontados sem poder utilizar do plano, não estão nem sendo lesados, né? Mas, para mim, eles estão sendo roubados. Considerando a resposta do requerimento número 57, cujo Poder Executivo declara não ter plano odontológico contratado, porém, cujas fichas contábeis 5343 do ano de 2024 e disponíveis no portal da Transparência contrataram o plano odontológico da empresa São Francisco Odontologia Limitadora. Bom, e um outro também para a Comissão de Finanças e Orçamento, vou estar protocolando aqui esse requerimento
que é em relação aos últimos trabalhos de fiscalização da Comissão de Finanças e Orçamento, notadamente no que compete à obra do Mirante do Juquitão. Nós temos aqui a nossa Comissão de Finanças e Orçamento, que deve, né, fazer um relatório trimestral aí de todos os gastos públicos. Então, estou protocolando para saber, porque ainda não foi feito o relatório dos indícios de se existem, né, indícios de irregularidades e porque ainda esse relatório foi feito. Então, gostaria de deixar aí meu boa noite a todos e boa semana. Obrigada. Retorna à presidência a nova vereadora Geisa. Com a palavra, professor Luiz. Michael Tucurinha, Silvana Forel, Vanderlei Feinho, Wellington Cunha. Natanael, paralisa a sessão para a gente por 2 minutinhos, só para a gente conversar sobre o projeto aqui. Ainda nas explicações pessoais, passaremos agora a palavra com o vereador Vanderlei Feinho. Abre mão. Wellington Cunha. Bom, pessoal, quem acompanha meu trabalho aqui sabe que foram momentos pontuais que eu já me exaltei aqui na Câmara, mas hoje é um momento que não teria como não ficar exaltado, né? Porque assim, o que eu visualizo quando eu sempre manifesto essa questão desse gabinete do ódio ali? São pessoas que não trazem propostas propriamente ditas. Eles trazem a segregação, a divisão das pessoas. E isso está completamente errado. Está completamente errado. Errado porque a maneira de eles se sobreporem é sempre pisando nas outras pessoas. E como que uma pessoa quer administrar um município sendo que não gosta de 75% da cidade? Sabe? Não tem lógica isso. Não tem lógica, sabe por quê? É o que eu até comentei ontem. Fiz um vídeo ontem à tarde falando sobre isso. Eu falei sobre a questão assim, hoje temos 4 candidatos a prefeito aqui, 3 prefeitos, uma prefeita, a Geisa. Fazendo um número simplista, cada candidato a vereador, caso seja eleito, ele tem 25% de chance de entrar com o prefeito dele. Vou fazer um cálculo bem simples aqui. Ou seja, os números não são favoráveis ao vereador. Então a probabilidade de ter um candidato aqui que não seja o que a gente trabalhou junto é maior. Aí o que vai acontecer se essas pessoas que só disseminam ódio, batendo e só mentindo, se entrar aqui na Câmara, vai acontecer o que aconteceu no passado com muitas câmaras que já teve aqui. O vereador era eleito, o prefeito era oposição, pau. Aconteceu o que aconteceu com o Joãozinho Torres. 230 representações, se não me engano. Todas foi inocentado. Mas teve 230 representações, se não me falha a memória, foi isso. Sabe? E o que aconteceu? Quem que perdeu na época? Foi a Santa Casa que fechou, foi problema aqui na cidade, tudo parou. Por conta do quê? Por causa de vaidade de quem está aqui no poder público. Porque é contra a população. E isso não pode acontecer. A gente tem que respeitar toda a cidade, a gente tem que respeitar todos os munícipes, todos os grupos políticos e tentar lutar para o melhor para todo mundo. Não chegar numa situação como estamos agora, que existe uma panela que quer dominar a cidade e fazer o que bem entende. Está errado. Está errado. O que aconteceu? Vamos dar um exemplo que eu estava falando hoje. Taxa do lixo, 1997. IPTU, 1997. O porquê que desde 1997 não é ajustado, não é corrigido? Por politicagem. E em uma hora a conta chega, como chegou do transbordo do lixo. O que aconteceu com o transbordo do lixo? A taxa, quando o Mauro criou lá atrás, a arrecadação, se eu não me engano, dava 460 mil reais, se não me falha a memória, anual. O transbordo passa de 2 ou 3 milhões, se não me falha a memória.
para fazer o transbordo anual, que é contratar uma empresa para pegar, recolher todo o lixo da cidade, levar para outro município. É caro. E por que chegou nesse ponto? Porque todo mundo foi pegando aquela batata quente, jogando para frente. Ah, não, joga para a próxima gestão. A eleição já está aí. Então as pessoas vieram se preocupando tanto com a reeleição, que é por isso que Joanópolis está estagnada do jeito que está. Por isso que Joanópolis tem tanto problema. As pessoas chegam e falam, cadê o turismo de Joanópolis? Não vai ter turismo, ninguém se preocupa de empenhar com isso. Ninguém se preocupa de se empenhar em resolver o problema do lixo. Ninguém se preocupa de se empenhar com o básico. Essa administração foi revolucionária. Tomou no peito e resolveu um monte de problemas aqui que ninguém teve coragem de resolver. Sabe? Tinha presidente da Câmara que vinha aqui e nem no horário certo da sessão de Câmara chegava. Então, pessoal, peço consciência para vocês, e todas as vezes que vocês tiverem dúvida de publicações dessas pessoas, me mande, eu faço questão. Se for verdade, eu vou falar que é verdade, e se for mentira, eu vou falar que é mentira. E a partir de agora, podem acompanhar as minhas redes sociais, que todos os fakes que trouxeram até agora, todos, eu vou desmentir um por um. Boa noite a todos. Com a palavra, Alexandre Ribeiro. Senhora presidente, vou usar os poucos minutos que eu tenho aqui para puxar o tema do professor Luiz, da Defesa Civil. Quero lembrar que no começo desse mandato aqui, foi através de um pedido meu ao deputado Márcio Nakashima, que nós tivemos êxito em ganhar a caminhonete, o tanque e todo o equipamento da Defesa Civil. Uniforme, abafadores, tudo. E deu começo para que a gente pudesse ter a nossa Defesa Civil. Lógico, com a capacidade do Silvio em organizar e montar toda a papelada. A gente precisa correr atrás de mais equipamentos? Sim, precisamos. E precisamos nos unir, porque hoje a Defesa Civil mostrou que é eficaz no município. Então, como o professor Luiz falou de um caminhão-pipa melhor, que possa estar ajudando eles nesse combate aos incêndios e outras coisas que podem ajudar também, vou estar junto aí com o meu deputado Márcio Nakashima. Quero agradecer ele desse mandato aqui do prefeito Adalto, de tudo que ele mandou para a gente para nos ajudar. Muito obrigado, Márcio Nakashima. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h38, e convoco os senhores vereadores para a 23ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 24 de 9 de 2024. Boa noite a todos.